nossa reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E nós começamos hoje nossa reflexão trazendo para você a palavra de Deus, né? A nossa leitura hoje, nós vamos refletir lá em Obadias, profeta Obadias, e nós vamos falar sobre justiça. Povo que sofreu injustiça naquela época, mas o povo que aprende a confiar no seu Deus, aprende a confiar no seu libertador, terá vitória sempre, sempre é um povo vitorioso. Então vamos ler lá em Obadias capítulo 1, versículo de 1 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente. Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos. Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você, para você armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então seus guerreiros, o Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivesse existido. Mas o monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus.
Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Serafade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Sempre foi e sempre será do Senhor. A gente pode ler livros como esse aí do profeta Obadias, e toda a Bíblia, se você for ler, você vai ver que a injustiça sempre teve entranhada, no meio da humanidade, o pessoal tentando ultrapassar seus limites, tirar do menor, tentar usurpar poder, a posição de outras pessoas, e a corrupção. Isso vem entranhado na humanidade desde que o homem pecou, desde que o homem desobedeceu a Deus, vem sofrendo esses males. A gente não tem como confiar em ninguém, a não ser em Deus. E é bom que a gente tenha nossa confiança firmada em Deus, no Senhor, pois Ele é o nosso justo juiz, O povo brasileiro tem clamado por justiça. São muitas os assaltos, estupros, corrupção, mortes, corrupção, são tantos males, Com a sede de justiça, nascem novos criminosos no meio do povo, porque querem fazer justiça com as próprias mãos. São aqueles que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. A nossa convicção é que esses não é melhor caminho a seguir, porque se vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, já estamos sendo injustos, porque a justiça pertence a Deus. A própria palavra de Deus diz isso. A Ele pertence a justiça, a vingança. É Ele quem vai retribuir de acordo com cada um merecer. Nosso texto de hoje mostra a palavra de Deus contra os edomitas. Eles e os israelitas tinham uma origem comum. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Israel, e viviam ao lado de Israel. Quando Judá, um dos reinos resultantes de uma divisão do reino de Israel, e Jerusalém, sua capital, foram atacados, Edom, além de não prestar socorro, apoiou o ataque estrangeiro. Em nossa legislação atual, você será condenado quando não prestar socorro em emergências. Imagine ignorar quando este socorro é negado a um irmão, ao seu próprio povo. No versículo 12 também observamos que os edomitas comemoravam a desgraça do outro de forma truculenta. Ficavam nas encruzilhadas, roubando e matando os que conseguiam fugir. O povo de Edom eram arrogantes e orgulhosos e achava que por estar em altos montes nada os atingiria. Mas o juízo de Deus veio sobre Edom. Deus anunciou que sua justiça permanece. No versículo 15, em destaque, vimos Deus afirmando que a maldade praticada por Edom teria consequências, e estas se materializaram na queda de Edom, que foi destruída por completo, como está lá. O dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Obadias capítulo 1, é um capítulo só, versículo 15. Toda injustiça receberá o devido julgamento. Não importa contra quem você praticou o mal, mais tarde você será cobrado por ele. O que você plantar, você vai colher. Deus é justiça, então não seja precipitado e não ceda à tentação de fazer justiça com as próprias mãos, porque sendo assim você vai praticar injustiça, Quando a questão for justiça, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é justo e sabe o que faz, Ele sabe muito bem como agir. E nós temos o nosso Senhor que cuida da gente, enviou seu Filho Jesus para nos trazer a liberdade do pecado, e nos trazer a vitória sobre a morte, para estarmos com Ele na eternidade. Nos dias de hoje, diante de tanta injustiça, somos tentados a fazer justiça com as próprias mãos. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, não devemos ficar inquietos se estamos vendo nos noticiários a injustiça sendo praticadas por quem deveria praticar justiça. Está praticando injustiça contra o povo, está machucando as pessoas que estão carentes e precisando de apoio e de ajuda.
Não se turbe o vosso coração, confia no Senhor. Porque está em Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Deus é bom. Deus é bom e justo, nada escapa aos seus olhos. E nenhuma atitude pode ser escondida dele. Os perversos não ficarão impunes, pois Deus faz justiça por mim, faz por você. Quem não se arrepender dos seus maus caminhos será julgado. Por esse motivo podemos descansar, porque Deus está controlando tudo e não devemos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Devemos aprender a confiar e viver pela fé. Deuteronômio 32, versículos 3 ao versículo 6 diz: proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos, que vergonha, são geração pervertida, transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é ele, o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Isso nos envergonha quando nós estamos em prática de injustiça e lemos um texto como esse, para nos dizer que Deus nos criou, Ele nos fez e nos formou, e o que nós estamos retribuindo a Ele: injustiça, pecado, fazendo o que Ele detesta, o que Ele odeia. Pense bem. A palavra de Deus nos ajuda a entender o que devemos fazer, como devemos praticar. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 a 14 diz: agora que já se ouviu tudo que está, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você tem feito isso? Você tem confiado no Senhor? No versículo 14 diz: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Portanto, olhe suas obras, veja como você está vivendo, o que você está praticando. Se realmente está fazendo coisas que agradam a Deus, você está praticando a justiça de Deus, você está buscando a presença de Deus, você está sendo injusto. Você anda promovendo a justiça de Deus por aí, por onde você anda? Propagando o evangelho do seu filho, vivendo esse evangelho? Em Mateus capítulo 12, versículo 35 ao versículo 37, Jesus fala que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de tudo, de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. E aí? Você tem praticado a justiça de Deus? O que você tem falado por aí? Em Salmo 140, versículo 12 e 13 diz: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. A palavra de Deus nos orienta a cada momento que lemos ela, nos abre os nossos olhos e nos ajuda na nossa caminhada. Por isso nós não devemos ter preguiça de ler a palavra de Deus. Ela é vida para nós. Romanos capítulo 12, versículo 14 em diante diz o seguinte: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Agora o versículo 19, um versículo muito importante, nós devemos até memorizá-lo e guardar em nossos corações. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
No versículo 20, ele diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E no versículo 5, no capítulo 5 em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, nada podemos esconder do Senhor. Nós temos uma vida a viver aqui e uma responsabilidade. Então vamos entregar a Deus os nossos planos e projetos e a nossa vida por completo. Se estamos sendo injustiçados, louve a Deus, dê graças a Ele por isso e diga: Senhor, o Senhor é meu libertador, eu entrego tudo em tuas mãos. Deixa Deus cuidar da tua causa, porque nada vai conseguir vencer o Senhor. A tua causa já está vencida quando você entrega nas mãos de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, nos ajuda muito bem, porque estamos vivendo numa época em que a corrupção está transbordando por aí. Seja em todos os meios da sociedade, há corrupção, há pessoas com interesses próprios em se beneficiar ao invés de praticar a justiça e ser honestos e viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus pedirá contas de todas essas pessoas. Por isso, nós não devemos ficar entristecidos, nem abalados, nem frustrados, mas simplesmente viver pela fé, como a palavra diz, aprender a confiar. Se você assiste os noticiários e sente uma tristeza no seu coração devido às coisas que estão acontecendo, a injustiça sendo cada vez mais exaltada, confia no Senhor. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras e a profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Pois é, o justo continue praticando a sua justiça, sendo justo, o injusto fazendo injustiça. Cuidado, veja a tua conduta como está diante de Deus, pois Deus pedirá contas da nossa vida aqui na terra. Deus não está indiferente à situação que está acontecendo no Brasil e em qualquer lugar do planeta. Ele está atento a tudo que está acontecendo e no momento certo Ele agirá de forma justa, como Ele é justo. Que Deus abençoe você nesse dia, que possa despertar no teu coração o desejo de praticar a justiça de Deus, de viver para Deus, andando com Ele, vivendo e fazendo a sua vontade, proclamando as boas novas de liberdade ao pecado, às pessoas que precisam ouvir a salvação através de Cristo Jesus, porque essa é a nossa missão, de falar do seu Filho Jesus às pessoas perdidas que não conhecem ainda.